Prezados discentes, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. A aula inaugural foi feita pelo professor Marciano, que explanou sobre a liderança de uma forma global, enfocando um pouco sobre cada módulo do curso. Começaremos nossa primeira aula do módulo 1, propedêutica para o cenário de liderança, pela disciplina Conceitos e Princípios da Formação de um Líder, com o professor Olavo Divino Vieira. O professor Olavo Divino Vieira é graduado, pós-graduado e mestrado em Direito e advogado. Foi governador do Lions Clube Ano Leonístico 2009-2010, professor universitário aposentado, fundador de 2 clubes de Lions, fundador do Banco de Alimentos do Rio de Janeiro, fundador de 2 associações de diabéticos. O professor Olavo tem vasta experiência em formação de líderes. Esse módulo terá 3 aulas, nos dias 16, 23 e 25 de março. Aproveitem bem as aulas e, precisando de alguma ajuda, podem entrar em contato com o professor Olavo pelo e-mail olavovieira@lionsliderança.org.br ou pelo e-mail cursopós@lionsliderança.org.br. Bom estudo! Olá, meus amigos, eu sou Olavo Divino Vieira, eu sou o responsável pelo módulo 1, Conceitos e Princípios da Formação de um Líder, do curso de Desenvolvimento de Liderança, de pós-graduação e desenvolvimento de liderança que nós estamos iniciando nesse momento. Bom, quando nós falamos em liderança, o que é, vamos falar sobre definição, conceitos, as funções, os tipos, as características de liderança, nós estamos pensando sempre no líder, não é? Como nós formamos um líder, ou como nos observamos grandes líderes para que você possa ser um líder também, né? É claro que se nós olharmos para trás, por exemplo, tivemos grandes líderes que não foram formados, eles desenvolveram a liderança pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. É importante que um líder sempre tenha muito conhecimento, se ele vai ser o caminho, o mostrador do caminho, né, o que mostra o caminho, é importante que ele saiba o que é aquele caminho, como chegar lá num determinado objetivo. Se você não conhece o caminho, você nunca vai ser o líder, né? Quando falamos de líderes, vem na nossa cabeça, claro, né, a figura dos grandes líderes, como disse Jesus, Maomé, Mahatma Gandhi, Moisés, né? Lá da nossa época, Winston Churchill, né? Mahatma Gandhi, né? São pessoas que conseguiram levar multidões a atingir um determinado objetivo. O que é liderança? O que é ser um líder? Quais são as características de uma boa liderança? Liderança é a habilidade que um líder possui de influenciar pessoas para trabalharem de forma cooperativa, visando atingir os objetivos identificados e estabelecidos como sendo para o bem comum de uma equipe. É o processo pelo qual se motiva a ajuda aos outros, né? Que se mostra e ajuda os outros com entusiasmo para atingir os seus objetivos. Existem muitos outros conceitos de liderança, mas é importante saber que o líder é o indivíduo que exerce liderança sobre os outros, que tem a capacidade de administrar conflitos, motivar e direcionar os sentimentos individuais e coletivos para o atingimento de um bem comum, né? O que é liderança? Muitos profissionais desejam ter cargos de liderança, sem saber muito bem o que significa, na prática, a liderança. Na euforia de uma possível ascensão de carreira, se esquecem de refletir com mais cuidado sobre os reais desafios e as responsabilidades que enfrentarão ao ocupar um cargo de confiança. A intenção não é desencorajar alguém de seguir uma carreira de liderança. É sim enfatizar como o liderar é algo importante e deve ser tratado de maneira especial. Com o passar do tempo, isso se torna natural. E o mais importante no início é ter em mente que as relações devem fluir de maneira positiva e constante para que os laços de confiança possam começar a se desenvolver entre o líder e os liderados, né? Então isso é fundamental para que exista a liderança. A liderança
Trata-se de assunto complexo, haja vista envolver variáveis de igual complexidade dentro da psicologia social. É importante que o líder tenha isso em mente sempre, né, a ideia, ou pelo menos algum conhecimento de psicologia social, para que ele possa exercer uma boa liderança. O que é um líder? O que é ser um líder? A palavra líder veio do antigo germânico lad, quer dizer caminho, e um ladã ou líder era aquele que mostrava o caminho a ser seguido por um grupo. Era o guia que conduzia, né, caminhantes de um povoado ao outro, né? E sua principal responsabilidade durante a caminhada era cuidar de todos e de cada um do grupo. Líder é a pessoa que exerce a atividade de liderança, cujas ações e palavras exercem, né, uma influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. O líder é aquele que inspira crescimento, né, que inspira evolução, que inspira desenvolvimento, e principalmente ações positivas em seus liderados, e é um agente de mudanças e transformações nas organizações, no mundo e principalmente na vida de seus liderados, né? Aquele que mostra o caminho, que inspira esse tipo de coisa numa pessoa, então aquela pessoa começa a mostrar liderança sobre essa outra pessoa. O líder é a peça fundamental para que a equipe consiga alcançar o máximo desempenho em seu trabalho, para que seus liderados possam crescer coletiva e individualmente e se destaquem por meio de resultados positivos e consistentes. Só aquele, né, que tem uma certa autoridade sobre o outro e servindo os outros, né, é que se mostra, né, a sua autoridade e, acima de tudo, a sua liderança. Creio que o líder, acima de tudo, é um professor, né? Que ensinar talvez represente uma das maiores responsabilidades que possa ser atribuída a um ser humano. Professor, um bom professor, um grande educador, é sempre um grande líder, né? Isso disse Fernando Barcelas, um dos grandes estudiosos da liderança. De todos os recursos que um líder possui para liderar, o exemplo dele, exemplo pessoal dele, é, por grande diferença, em nossa opinião, o mais poderoso deles, né? O maior recurso que ele tem, ele mostrar, dar o seu exemplo, né? Fatores determinantes para a existência da liderança. Independentemente do conceito adotado, 5 fatores sempre estarão presentes quando da manifestação da liderança. Primeiro, é importante a tarefa. Segundo, o cenário de atuação. Terceiro, o líder. 4, os liderados. E 5, terceiro, né, o quinto fator é exatamente a interação entre o líder, o liderado e o cenário de atuação da liderança, né? Tarefa. Refere-se às tarefas que devem ser executadas e os objetivos referem-se ao que se pretende obter com a realização daquelas tarefas. Cenário de atuação. O cenário de atuação refere-se ao somatório de diversas variáveis de origem interna e externas que venham a exercer influência sobre a equipe, o líder, o liderado e o objetivo em questão. Quer dizer, o cenário sempre vai estar relacionado, né, o cenário de atuação, a esses 3 fatores, seja o líder, seja o liderado e seja o objetivo em questão. Tais variáveis surgirão, essas variáveis internas e externas, surgirão de ações e reações ocorridas no ambiente da atuação da equipe e afetam positivamente ou negativamente a capacidade e a motivação da equipe para o cumprimento de sua tarefa e, consequentemente, o atingimento de seu objetivo. Por exemplo, subir uma montanha, por exemplo, o ambiente estar gelado, né, a temperatura ambiente é fundamental, tudo isso, né, se você vai num ambiente de água, por exemplo, se todo mundo sabe nadar, todas essas coisas são fundamentais. O líder é a pessoa que deverá atuar como elemento que influencia o comportamento dos liderados, independentemente de suas vontades. O líder consegue juntar todas as vontades de cada um, mas para exatamente atingir um objetivo. Exemplo, atravessar uma ponte estreita, uma pinguela que seja, o líder vai na frente para mostrar, esse é o exemplo, para mostrar o caminho que é seguro e que todos podem atravessar. Os liderados
são os membros da equipe o qual o líder exerce a sua influência com a qual irá interagir. Conhecimento dos liderados, fundamental, por parte do líder, é fator primordial para o exercício da liderança e depende do entendimento claro da natureza humana, de suas necessidades, emoções e motivações, né? Interação entre o líder, liderado e o cenário é fundamental no seguinte: a interação é vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação a uma equipe e o processo pelo qual informações, ideias, pensamentos, sentimentos e emoções tramitam entre os membros do grupo ou da equipe, permitindo a inter-relação entre eles. Exemplo, um grupo comandado, né, num barco, por um líder num barco. Se você quer atingir o objetivo, você tem que conhecer todos e cada um e a capacidade de cada um para remarem e colocar aquele barco para que ele possa atingir o objetivo esperado em águas revoltas que sejam, né? Formas de exercício de liderança. Analisando o exercício da liderança, podemos afirmar que ela é exercida basicamente de forma direta ou indiretamente, né? Liderança direta. A liderança direta, como o próprio nome indica, ocorre em situações nas quais o líder influencia diretamente os liderados, falando a eles com frequência e fornecendo exemplos de pessoas daquilo que prega, ou melhor, fornecendo exemplos pessoais daquilo que prega. Por exemplo, é o que eu disse, tem uma pinguela, se você não passa na pinguela, se você não passa na frente, primeiro mostrando que a pinguela é segura, ninguém vai acompanhar você. Então isso é fundamental, né? O líder, neste caso, estará na linha de frente interagindo frequentemente com a equipe. Por intermédio da liderança direta, laços de confiança sólidas e duradouras são estabelecidas com os indivíduos, uma vez que o líder pode satisfazer em melhores condições as necessidades, né, de interação com os seus liderados, né? Claro, aí que você pode sentir cada um dos seus liderados, se eles têm capacidade para chegar lá ou não. Na liderança direta, o líder atua diretamente sobre a equipe quando a execução daquilo que for planejado, né, o que foi planejado nos níveis superiores. Neste nível, o líder estará sempre junto aos seus liderados, fornecendo bons exemplos, né, pessoais. Exemplo que eu disse a vocês, mas também tem um grande exemplo. Se vocês pudessem ver um filme chamado Os 12 Condenados, lá vocês veriam, né, vocês poderiam ver melhor como é que uma pessoa consegue liderar 12 condenados, todos eles lá com seus problemas, mas ele consegue juntá-los em prol de um objetivo comum, né, oferecendo alguma coisa em troca. E assim ele consegue atingir o seu objetivo e liderá-los bem, porque ele também estava sempre na linha de frente, direto com seus prisioneiros. Por essa proximidade, o líder deverá estar atento aos detalhes, uma vez que as falhas ou erros porventura cometidas serão identificados com facilidade pelo grupo, né? Liderança indireta. Na liderança indireta, o líder exerce a sua influência atuando por intermédio de outros líderes a eles subordinados. É interessante o exemplo, né? Vocês podiam ver um outro filme também, que eu sempre digo isso, o desembarque, né, na Normandia, chamado Dia D, na Segunda Guerra Mundial, em que nós tínhamos lá centenas, né, centenas de dezenas de exércitos, de forças, né, bélicas, né, coordenados por seus generais, mas também quem fazia a liderança indireta deles, o maior líder, era Winston Churchill, e no começo foi Franklin Delano Roosevelt, e depois foi Eisenhower, que conseguiram indiretamente liderar todos esses outros subordinados a exercerem as suas lideranças e chegarem no mesmo tempo, no mesmo dia, num determinado ponto, e lá né, forçarem, né, Hitler se render ou exatamente acabar com o nazismo naquele momento. Então isso foi um grande exemplo de liderança indireta, mas também nunca descartou, né, a necessidade de liderança direta. Eisenhower, também Churchill, muitas vezes ia lá para frente de batalha para conhecer os soldados, para conhecer os seus subordinados e dar exemplo para eles daquilo que ele estava querendo atingir, né? Então,
Neste caso, para que se consiga o líder influenciar os liderados nos escalões subordinados, é fundamental que se estabeleça uma cadeia de lideranças. Em outras palavras, é preciso que os líderes nos níveis intermediários aceitem ideias daquele que se encontra no topo da pirâmide, né? As transmitam aos seus subordinados como se fossem essas ideias, essas palavras, esses objetivos seus, evitando qualquer distorção de entendimento da mensagem. Então, se a mensagem é dada no topo da pirâmide, ela tem que ser passada de forma igual para os seus liderados. O líder de maior nível deverá empenhar-se para exercer também a liderança direta, como aquilo que eu disse a vocês, sempre que possível buscando contato mais aproximado com outros liderados, inclusive nos escalões mais baixos. Não é? Olha, eu posso dar exemplo pessoal para vocês. Muitas das vezes existem vários cargos de liderança, mas nunca descartei, né, a possibilidade, né, de estar na frente dos meus subordinados, estar lá para dar o meu exemplo, né, chegar primeiro na sala de aula. Quando fui professor muitas vezes, sempre eu cheguei primeiro com meus alunos, para mostrar para eles que quem estava mais interessado em chegar lá era eu. Não é? A liderança indireta não descarta a necessidade da liderança direta. Atualmente, os modernos meios de comunicação de massa possibilitam aos líderes, em muitas situações, falar diretamente a todos, né, os liderados e ser visto por todos eles. Né? Aqueles que se enclausuram em suas salas, que não dialogam com a equipe, que não explicam as suas ideias e que não procuram convencer as pessoas, estarão em pouco tempo isolados e a confiança que possam ter obtido de seus liderados tenderá a desaparecer. Não se pode esquecer que os gestores dos níveis mais elevados precisam exercer também a liderança direta em relação aos colaboradores mais próximos. Esses indivíduos que observam o líder mais de perto identificarão suas virtudes e fraquezas e as divulgarão para os mais afastados. Né? Ninguém poderá manter em uma redoma a prova de observação e, por isso, todos aqueles que estiverem em função de chefia devem adotar procedimentos adequados que não solapem a credibilidade que precisam ter para liderar. Então, um chefe não vai ficar lá dentro da redoma de vidro. O chefe, de vez em quando, tem que ir lá no chão da fábrica para poder falar com todos os seus operários, para poder chegar a um objetivo comum. Né? Neste caso, as ações como visitas, inspeções e palestras, dentre outras, são formas de um líder de níveis mais elevados buscar o contato direto com todos os seus subordinados, ou pelo menos parte significativa destes. Né? Olha, nós precisamos, a necessidade de entender, a necessidade de existência de liderança. Quando que você precisa de uma liderança, né? Um grupo de pessoas sem alguém que a conduza ou a represente, torna-se fonte de anarquia, de desunião e dificilmente chegará a qualquer lugar ou concluirá com êxito qualquer trabalho. Né? Por exemplo, tem um exemplo, muitas vezes vi um exemplo aí, né, em livros, né, em propaganda, 2 burros no meio da estrada e capim dos 2 lados da estrada. E eles estão amarrados por uma corda. Um querendo comer o capim do lado de cá e outro querendo comer o capim do lado de lá. Se eles não ficarem em entendimento, os dois se juntarem e lá comer um capim de um lado e depois se juntarem e comer o capim do outro lado, eles não vão a lugar nenhum, os dois vão passar fome. É coisa assim desse tipo, né? Se um líder ou uma equipe, né, sem um líder, uma equipe é um corpo sem cabeça. Que independentemente de sua vontade, né, independente de boa vontade do seu integrante, cujo esforço, inclusive, poderá ser oposto ao de outrem, queima esforços desnecessariamente, esforços que poderiam ser empregados proveitosamente em benefício coletivo. Então, se eles se unirem e buscar um objetivo comum, né, eles poderão ter exatamente perder tempo e passar fome. Né?
A influência de um líder sobre a equipe é principalmente sobre cada membro, individualmente, é primordial para o sucesso de qualquer projeto. Então, se você não conhece os seus liderados, para poder juntá-los todos em busca de objetivo comum, você não está liderando ninguém, né? O líder ajuda a desenvolver habilidades, né? Serve como exemplo e muitas vezes forma o caráter de cada um. O verdadeiro líder representa a estratégia de uma equipe. Na ausência dele, não haverá visão e orientação e as pessoas ficariam deslocadas de seu objetivo. Percebe-se que a partir desse ponto, a distinção entre liderar e administrar, onde primeiro está relacionado às pessoas, enquanto administrar conduz os processos de organização. A diferença entre chefe e líder. O exercício da chefia é uma prerrogativa de um cargo. Muitas vezes independe da capacidade de seu detentor, visto que o direito de comandar é um mandato, né, recebendo legalmente, né, ou recebido legalmente. Chefiar é simplesmente fazer um grupo funcionar para que sejam atingidos determinados objetivos definidos. Liderar é muito mais do que isso. É a habilidade de exercer influência e ser influenciado pelo grupo, através de um processo de relações interpessoais adequadas para a consecução de um ou mais objetivos comuns a todos eles, né, os seus participantes. Liderar é engajar-se em um ato que inicia uma estrutura nas inter-relações, né, ou nas interações como parte do processo de solucionar um problema mútuo. Poder e autoridade, segundo Max Weber. Poder é a facilidade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de uma posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então, poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém. Agora, a autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal, líder. O exemplo de chefe. O chefe manda o chefiado bater em alguém, por exemplo. Já o líder habilmente convence o liderado a topar a refrega, obriga em seu nome ou da equipe. O chefe força ou coage os chefiados a arrastar um andor, onde ele está, por cima do andor. Já o líder convence os liderados a topar e arrastar o andor ou o carro onde você está, né? Estilos de liderança. Os estilos de liderança são as diferentes formas que um líder pode... Os estilos de liderança são as diferentes formas que um líder pode atuar. Eles dizem respeito às estratégias utilizadas para motivar, organizar, interagir com seus liderados. Atualmente, na literatura podemos encontrar vários tipos de estilos de lideranças, né? O artigo em questão, vamos nos ater a apenas dois tipos de liderança fundamental. Quais são? A liderança ressonante e a dissonante. Líderes ressonantes. O líder ressonante é empático e expressa esse sentimento ao grupo. Esse tipo de ressonância reforça e sincroniza, né, reforça a sincronia da equipe, fazendo com que as pessoas se sintam compreendidas e valorizadas e compromissadas com suas atividades profissionais, compartilhando ideias, aprendendo uns com os outros e tomando decisões de maneira colaborativa. Isso é um líder ressonante. Quer dizer, pela sua empatia ele consegue ressonar, né, todos, né, das suas ideias. Exemplo de líder ressonante: um visionário, um líder conselheiro que aconselha a todos, um líder agregador que consegue agregar toda a sua equipe, um líder empreendedor que ele empreende em prol do grupo, um líder democrático que aceita ideias de cada um do seu grupo, né? Um líder servidor que está sempre servindo os mais fracos a acompanhar o grupo para chegar a um objetivo. Líder dissonante. Líder dissonante não só é desprovido de empatia, como não transmite confiança nas palavras que professa, visa benefício próprio e nunca o coletivo.
Pode-se parecer eficaz em curto prazo de tempo, mas suas atividades desmentem seu aparente interesse no coletivo. Não é? Esse líder, né, ressoa exclusivamente o lado negativo do seu aspecto emocional, estimulando e gerando conflitos conflitos não gerenciáveis. Quer dizer, podemos chegar, por exemplo, a um certo momento, em vez de unir a equipe, desagrega a equipe, né? Então, esse conflito é não gerenciado. Um exemplo de líder dissonante são os chefes, com os quais todos têm horror de estar sob a chefia dele, resistem em trocar ideias ou despachar o expediente para aquele chefe, né? Exemplo, né, líderes dissonantes. Quais são os exemplos de líderes dissonantes? São líderes agressivos, são líderes despóticos, são líderes autocráticos, líderes arrogantes. Claro, podemos ter, né, algumas qualidades de líder ressonante de um lado, mas também às vezes também mesclado com dissonante. É importante a gente olhar em determinado momento, né, transparece para determinado tipo de pessoa alguma dessas situações, né? Funções de liderança. A função básica dos líderes consiste em imprimir em seus liderados um sentimento positivo, e isso acontece quando o líder com ressonância, né, e cria ressonância entre os seus liderados. É um reservatório de positividade que liberta o melhor que há em cada um né? O melhor que há em cada um, principalmente em sua essência, pois a missão básica da liderança é de cunho emocional. Claro, né? O líder consegue, né, mexer ou trabalhar com a emoção de cada um dos seus liderados, né? Ao longo da história, em diferentes culturas, o líder de qualquer agrupamento humano sempre foi aquele a quem os demais recorrem, em busca de conforto e clareza diante de incertezas, de perigo ou na realização de algum trabalho, né? Em consequência, uma das tarefas do líder na organização é canalizar as emoções do grupo na direção positiva, né, e fiel aos objetivos comuns de seus membros e retirar os nevoeiros produzidos pelas emoções tóxicas, ocasionando fluidos nas comunicações e desequilíbrio nas relações interpessoais. Se as pessoas forem impelidas para o lado do entusiasmo, o desempenho aumentará. O líder tem grande responsabilidade de motivar e estimular a sua equipe. Para isso, ele deve ter consciência da importância de uma comunicação eficaz, deve desenvolver sua capacidade de lidar com as adversidades, saber aumentar e ter boa estratégia de negociação. Um bom líder é um bom negociador. Exemplo, uma equipe numa canoa e o líder motiva os liderados para chegar antes no objetivo. Outro exemplo é o técnico de uma equipe de futebol. Eles devem sempre, você tem que incutir na ideia de cada um dos seus jogadores que eles têm que ganhar o jogo. O objetivo é ganhar o jogo, por isso é uma equipe de futebol. Então, meus amigos, vocês vão ao final, né, desse módulo, vocês vão fazer um trabalho, não só da minha disciplina, esse módulo vão ter, eu acho que 3 disciplinas, ao final disso é que vocês vão fazer um trabalho, vocês serão depois, então, acompanhados pelos seus líderes, tá certo? Um abraço a todos, obrigado pela. Olá, meus amigos, estamos de volta, estamos aqui na segunda aula de conceitos sobre liderança e líder, né? Conceitos básicos que vocês viram na primeira aula e agora estão voltando com a segunda aula com 2 mais conceitos, ou conceitos fundamentais para que vocês possam entender liderança e, acima de tudo, o trabalho de um líder. O que o líder precisa saber para que ele seja um bom líder? E, acima de tudo, um líder que exerça determinados cargos, né, de liderança em grandes conglomerados, em grandes empresas,
principalmente exercendo alguns cargos de um governo, ou mesmo sendo um governo, é importante que ele saiba como trabalhar, como desenvolver a sua liderança e, acima de tudo, buscar novos objetivos. O conceito de compliance, que é o primeiro conceito importante que nós devemos falar, é o seguinte: esse compliance vem do inglês chamado do verbo to comply, que quer dizer, no sentido literal do termo, quer dizer assim, agir de acordo com a lei, não é? Agir de forma eticamente correto, mas o conceito ultrapassa essa ideia de eticamente correto. Uma empresa, né, um conglomerado, um projeto que você dirige, não é só você já agir apenas de acordo com a lei, né? Ele ultrapassa isso. O conceito de compliance quer dizer, é uma importante ferramenta na mitigação de risco, preservação de valores éticos e sustentabilidade corporativa e, acima de tudo, não só de sustentabilidade corporativa, de empreendimentos, de projetos, de grandes conglomerados de empresas, né? Com foco na preservação e estabilidade de negócios. Principalmente negócios do empreendimento que abarcam o mundo corporativo e estatal, gestões de empresas privadas e públicas e, acima de tudo, de grandes corporações. Então, esse conceito de compliance ultrapassa todos esses, né, conceitos básicos. Você liderar um grupo de pessoas, você lidera, na verdade, não só uma multidão ou um país que seja, né, ou até mesmo uma corporação que é multinacional em diversas partes do mundo e que você influencia o comportamento de pessoas ao longo de todo o mundo. Então você precisa ter esse conceito, né, acima de tudo na sua cabeça. O estudo da compliance começou por volta da década de 1950 do século passado. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu nos Estados Unidos com a chamado compliance programs, ou programas compliance, na busca da preservação de delitos econômicos e empresariais dentro de uma regulação estatal e privada. Quer dizer, após a década de 1950, muitas das multinacionais já estavam estabelecidas. Nós encontramos no Brasil as grandes corporações de montadoras, chamadas montadoras de carros, a Ford, General Motors, né, as grandes empresas como a Mercedes-Benz, né, a Rolls-Royce, temos aí a Renault. Essas grandes empresas multinacionais vieram para o Brasil e aqui montaram grandes corporações também, que não só eles montavam o carro, mas também dependiam de várias outras empresas que forneciam produtos para que ela montasse lá o seu carro. Então, na verdade, eles também eram responsáveis por essa grande massa de fornecedores. Então, eles tinham que trabalhar de acordo, né, para que pudesse sustentar todas essas empresas e, acima de tudo, dentro de uma determinada norma bastante rígida de relacionamento, e também com o próprio governo. Eles tinham que obedecer determinadas regras daquele país para que pudesse montar o seu carro lá. Então, eles precisavam entender exatamente esse conceito de compliance. Eu, na minha época de estudante em Campinas, visitei grandes corporações como a própria IBM, que já sumiu do mercado, no mundo todo. Foram comprados pelos chineses e já mudou. E eram corporações, eu conheci todas as grandes corporações de montador de carro, por isso que eu falo deles, porque também a estrutura organizacional das empresas era uma estrutura bastante parada, bastante fechada, onde você tinha uma diretoria, né, daquela grande corporação, né, que fazia a governança daquela grande corporação, e também você tinha os vários departamentos, as diretorias, depois os departamentos, depois os chefes, assim por diante, mas numa escala bastante rígida, que você não podia mudar aquilo. Aquilo era feito dentro de um determinado programa bastante rígido. E também toda a forma de estruturação da empresa era bastante rígida, né? Então, o conceito, para que nós pudéssemos buscar isso, muitas dessas empresas, né, começaram a ter problemas de sobrevivência,
porque tinha uma estrutura bastante rígida, então buscaram uma forma de ultrapassar isso. Vimos também, não só já agora no nosso século, no século XX, há cerca de 5, 10 anos atrás, nós tivemos um problema sério de muitas grandes empresas entrarem em colapso. Os Estados Unidos tiveram uma bolha imobiliária que derrubou bancos, imobiliárias e grandes conglomerados empresariais. A General Motors, a Ford, que é a origem deles americana, acabaram realmente tendo problemas de sobrevivência. Então, buscou-se uma forma, buscaram-se a ideia do Compliance Program para mudar isso, né? Então, o conceito de governança corporativa e os programas de compliance estão intimamente ligados. Padrões de governança corporativa passam a fazer parte de um microsistema que perpassa pelo norteamento de ações e diretrizes de empresas públicas e sociedade de economia mista, com vistas ao cumprimento de regras constitucionais, além de imprimir transparência na prática empresarial, o que se traduz em confiabilidade e propicia, né, a longo prazo, a ampliação dos aspectos qualitativos que as tornam mais valiosas. Então, todas as empresas, a partir de um certo momento, buscaram reformular os seus programas, os seus projetos, de tal maneira que não só atenda à legislação local. Vocês viram, por exemplo, o Brasil desenvolveu o Código de Defesa do Consumidor. Então, as empresas começaram a se preocupar com a qualidade dos seus produtos. Então, se eles não tivessem feito um estudo, né, dentro do Compliance Programs, não conseguiam mudar, né, os produtos e a qualidade dos seus produtos, né? O conceito de governança, né, é o sistema pelo qual empresas, corporações, públicas ou privadas, são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamento de sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Um exemplo disso, que passou por um programa de governança, foi o caso da Petrobras. A Petrobras passou por um problema seríssimo, né, de sobrevivência, entrou em falência. Então, se não entrasse com um programa bastante sério de governança, ela não teria voltado ao mercado e aos seus projetos, né? As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando de interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo das organizações, facilitando seu acesso a recursos, sejam recursos privados ou recursos públicos, né? E contribuindo para a qualidade, né, da gestão da organização, acima de tudo, isso vai contribuir para a sua longevidade e o bem comum, né? Exemplo de benefícios pela adoção do programa chamado Compliance Programs, né? Ou programas Compliance. Primeira coisa, para que você adota esse programa? Primeiro, para prevenção de riscos. Identifica os riscos de violação à lei. Se aquela empresa está violando a lei, eles têm que prevenir os riscos que essa violação estaria causando à empresa. Evita multas e evita processos, né, jurídicos sérios, que envolvem indenizações, né, e sanções. Segundo ponto importante do Compliance Program é identificação antecipada de problemas. Isso busca exatamente a possibilidade de fechar acordos com as autoridades. O que busca nesse acordo? A leniência e a delação premiada. Vimos ultimamente essa última situação de delação premiada, de tal maneira que, se você contar a verdade, certamente vocês poderão ser beneficiados com isso, diminuição da pena, né? Diminuição da multa, redução das penas eventualmente aplicadas, é isso. Se você faz uma delação premiada, você busca você tem exatamente esse objetivo. Benefícios reputacionais.
Inspiração para investidores e parceiros comerciais, estímulo para os trabalhadores e estímulo para os consumidores. Veja, benefícios reputacionais e os benefícios da reputação. Se a empresa busca tornar bastante importante no mercado pelos seus produtos, isso é que te dá a sua reputação. Então, dentro do comprar esse programa, então você vai melhorar a qualidade do seu produto ou do seu serviço, e isso é que te vai dar exatamente a reputação do seu serviço, do seu produto no mercado. É isso que tem o comprar esse programa. Busca que os seus líderes, os seus diretores, né, dentro da empresa façam isso, né? E também, qualquer forma de liderança, você só adquire a tua reputação pela qualidade do serviço ou do produto que você faz. Com certeza. Redução de custos e contingências. Evita que as empresas incorram em custos com investigação, multas, né? Publicações negativas, interrupção das atividades, inexecuibilidade dos contratos ou cláusulas ilegais. Muitas vezes a empresa, para ter algum lucro maior, faça lá um contrato e dentro desse contrato você prevê, né, cláusulas ou indenizações, né, ilegais dentro do contrato. Existe uma lei, né, de diretrizes, por exemplo, dentro do nosso sistema de legislação, do nosso sistema de lei, determinadas obrigações que você tem que cumprir ao elaborar um contrato, né, que são chamados contratos e obrigações. Se você não seguir ali a lei, exatamente, você pode amanhã ser enquadrado em determinadas situações que, dentro de um compliance program, você vai tentar acertar essas coisas e de tal maneira evitar isso, né? E isso vem também, né, diminuir os custos da sua empresa com esses contratos mal feitos, né? Interrupção de atividades, greves. Às vezes os seus trabalhos não são bons, né? Então, ou você não está remunerando bem os seus empregados, você não está atendendo a legislação trabalhista do local, você pode ter interrupção dos seus trabalhos. Então, dentro do comprar esse programa, você vai buscar a adaptação à nova legislação trabalhista. Hoje, o próprio governo busca, dentro do comprar esse programa, melhorar a legislação trabalhista para melhorar também a forma de administração das empresas e a relação das empresas com seus empregados, né? Indenização e impedimentos de acesso a recursos públicos ou participação de licitações públicas. Se uma empresa, por exemplo, não atende a todas as obrigações legais, certamente essas empresas terão dificuldades em acessar recursos públicos, do BNDES, que seja, por exemplo, tal. E isso ocorre em qualquer parte do mundo. Então é importante, dentro do compliance programa, você prever essa situação em que, por que a empresa minha não consegue obter recursos do BNDES? Isso é um fato. Então, o que se busca com a Compliance Programs, ou Programa Compliance? Estabelecimento de ambiência de transparência, cooperativismo e boa governança. Ordem moral nos negócios e empreendimentos. Normatividade ética nas relações entre empresas, governo e o povo, né? E acima de tudo, né, a defesa do consumidor, a busca defender o consumidor dos seus produtos, dos seus serviços, né? Então essa normatividade, essa ética do seu relacionamento com o público é que vai dar ou não uma reputação àquela empresa, né? Coordenação de atividades, de serviços e de gente, né? Há normas e procedimentos nas atividades de serviço e nas relações com as pessoas, como o Código de Defesa do Consumidor, já bem dito, que é bem atualizado. O nosso Código de Defesa do Consumidor de produtos e serviços é um dos mais avançados do mundo. Então, dentro do programa Compliance, é importante sempre o líder daquela empresa que vai praticar a boa governança, ele sempre vai buscar conhecer muito bem, dentro do programa Compliance, quais são as coisas que estão dificultando, né, o atingimento dos seus objetivos
né, o atingimento exatamente da expansão da sua empresa. Então, é nesse sentido, meus amigos, que é fundamental, dentro do conceito de líder e, acima de tudo, de liderança exercida por um líder, que ele conheça todo e muito bem, né, os programas chamados programas compliance para uma boa governança de qualquer empresa e de qualquer conglomerado, e mesmo até para que ele venha exercer qualquer cargo no governo. Existem determinados cargos técnicos no governo que o governo tem que funcionar, seja o Estado, seja o governo da federação, o presidente, através dos seus ministros, como nós temos agora o problema da pandemia. Claro que todas as pessoas que administram, né, recursos para atender as necessidades da pandemia têm que conhecer o que é um Compliance Program. Tem que entender quais são os conceitos básicos de governança para conseguir governar e acertar esse caos e nós atingimos o nosso objetivo. Era isso, meus amigos. Eu acho que nós temos aí esses dois conceitos fundamentais. É importante que você saiba com bastante clareza, né, o chamado o programa Compliance, ou também o conceito de liderança, para que nós possamos depois desenvolver aí a ideia de líder e de liderança. Era isso, meus amigos. Muito obrigado pela segunda aula e voltaremos depois para a terceira aula e encerramento do nosso trabalho neste módulo 1. Muito obrigado. Olá, meus amigos. Nós estamos aqui a falar com vocês sobre o curso de pós-graduação em desenvolvimento de liderança do módulo 1, aula 3. Hoje nós falaremos sobre aspectos funcionais e políticos da liderança. Primeiro, o que é liderança orgânica e liderança funcional? As bases éticas da liderança, politização e solidariedade, centralização de poder e diluição da gestão orgânica. Bom, liderança orgânica e liderança funcional, meus amigos, é importante na medida em que vocês possam definir claramente entre uma coisa e outra, entre modelos de forma de liderar, e tanto da forma orgânica quanto na forma mecânica. O que define uma estrutura como orgânica, o que a compõe, quais são os seus conceitos, suas premissas e sua ótica. Há dois tipos de organizações, né, no mundo, as chamadas mecânicas ou funcionais e as orgânicas. E que as definem são as práticas administrativas e as relações com o ambiente externo, e que as define como mecânica ou funcional quando elas são mecânica ou funcional quando elas são burocráticas, permanentemente rígida, definitiva e baseada na hierarquia e nos comandos, né, entre todos os funcionários, entre todas a estrutura de comando é bastante rígida e segue exatamente uma ordem. Não é? Já as orgânicas são flexíveis, são mutáveis, são adaptativas à situação daquele momento, são transitórias e baseadas no conhecimento e na consulta, no conhecimento da consulta do momento em que está ocorrendo aquela liderança, está ocorrendo aquela busca exatamente de atingir objetivos, seja numa organização, seja num conglomerado de empresas, seja numa situação prática ou técnica de governo, né? Não só a nível político, como também político estatal, como também no sistema privado. Né? Como as organizações de estrutura orgânica são adaptáveis conforme o ambiente. Eles funcionam como uma metáfora, né? E elas se comportam como seres vivos. As organizações orgânicas se comportam como seres vivos. São compostas de um conjunto de células, que são as pessoas que formam os tecidos, né? Que são os grupos de trabalho de toda a empresa, ou de toda a organização. Elas estão inseridas no ecossistema, que é o mercado, em constante mudança, o que exige esforço e adaptação para sobreviver.
Sendo flexíveis, as organizações orgânicas, sendo flexíveis, podem apresentar soluções inovadoras de sobrevivência através de ações mais eficazes para a capacidade de adaptação. Esta capacidade de adaptação é chamada de qualidade de competitividade. Veja, nós tivemos no passado muitas organizações mecânicas ou funcionais. As grandes estruturas, né, as grandes multinacionais, né, os grandes conglomerados de empresas eram exercido uma governança, mas dentro de uma situação bastante rígida. Eu conheci várias empresas, né, ainda no sistema mecânico funcional, como a IBM em São Paulo, como as montadoras, né, de carros em São Paulo, e você via que existia, né, as diretorias, né, comandada por um líder, e depois, abaixo das diretorias, comandado por um líder, você tinha todos um conjunto de chefias, e depois você tinha subchefias, e depois é que você tinha os trabalhadores no chão da fábrica. E assim era uma estrutura bastante rígida, né, em que você não conseguia fazer mais nada, não conseguia mudar aquela estrutura. Aquela estrutura já vinha até mesmo importada, já era um modelo estabelecido lá fora, e que vieram para dentro do país dessa mesma forma. Era a maneira das empresas produzirem e atingirem os seus objetivos, a produção dos seus produtos, e como também o relacionamento dela com os seus próprios funcionários, com os seus empregados. Era uma estrutura bastante rígida. E hoje, a ficção já dizia no passado que para essas empresas sobreviverem, nós vimos quando ocorreram vários problemas econômicos no mundo, crises econômicas, muitas empresas dessas mecânicas ou funcionais desapareceram. Outras, para sobreviverem, passaram exatamente para o sistema orgânico, um sistema comparado até mesmo com um ser vivo, né? E como organismo vivo, as estruturas orgânicas, para a sua sobrevivência, devem se adaptar ao ambiente. Seu foco principal, seus objetivos e eficiência deve vir depois, pois as preocupações biológicas, o que se afasta do modelo mecânico funcional. Elas se preocupavam exatamente com a estrutura humana ou das pessoas que faziam parte daquela empresa, que compunham aquela empresa. Seja numa empresa ou seja em todo o conglomerado de empresas ali coligadas, né? Isso tudo, meus amigos, veio exatamente quando houve o chamado, vocês viram, já ouviram falar do Vale do Silício? O Vale do Silício, com o avanço das telecomunicações, com o avanço das ligações interpessoais, né? O avanço da eletrônica, da tecnologia das telecomunicações, permitiu, por exemplo, você visualizar que qualquer iniciativa de uma pessoa poderia levar a grandes corporações. Uma delas vocês podem ver a Apple, vocês podem ver a Microsoft, essas grandes empresas de comunicações ou de telecomunicações ou de sistemas, né, de comunicações foram desenvolvidas dentro do sistema orgânico, né? A identificar diferentes necessidades entre elas, né, as organizações orgânicas, né, são entre elas as necessidades das pessoas da organização, pois trabalham mais motivadas e quando satisfeitas. E desta forma é que surgiram os princípios do modelo orgânico. E os princípios do modelo orgânico são: as pessoas da organização são vistas como seres humanos, há uma humanização do trabalho, do serviço, e respeito a seus sentimentos e necessidades pessoais. Vocês podem ver, por exemplo, o próprio Steve Jobs, quando montou a própria Apple, hoje a grande empresa Apple, a sede da empresa Apple no Vale do Silício, ele montou uma estrutura orgânica em que todas as pessoas trabalhavam independentemente uma da outra, ninguém era chefe de ninguém. E davam liberdade para a pessoa desenvolver, empreender, fazer o seu empreendedorismo, e aí eles apenas se relacionavam na hora do almoço, na hora do lazer, mesmo às vezes eles tinham até tempo de sono ao longo do trabalho, quando se sentissem cansados, né, em imaginar, pensar formas de desenvolver os seus produtos,
eles podiam descansar, passar uma hora descansando, dormindo até. E às vezes até jogos, existiam jogos, ou melhor, existem jogos na sede dessas empresas para que as pessoas possam se distrair em alguns momentos para depois voltarem a se dedicarem inteiramente ao seu trabalho. Então as pessoas dessa organização são vistas como seres humanos, né? O segredo da motivação das pessoas no sistema orgânico é o cultivo de um ambiente com autonomia, desafios, foco, onde todos possuem o mesmo nível de importância. Não existe chefia, não existe diretoria, todos eles trabalham dentro do seu métier, dentro do seu objetivo, não é? Um exemplo da organização orgânica, por exemplo, a Microsoft, como eu disse, né, do Bill Gates, a Apple, de Steve Jobs, o Facebook, todas essas empresas surgiram do empreendedorismo do Vale do Silício. Muitos começaram numa garagem ou mesmo numa casa, e daí eles expandiram as suas ideias, os seus negócios para uma grande empresa, uma grande organização, e hoje multinacionais no mundo inteiro. A organização orgânica possui 7 premissas que funcionam como engrenagens alinhadas, ou seja, todas devem girar na velocidade e direção proporcional. O que move essas engrenagens é o propósito. Todas as premissas da organização orgânica são, primeira coisa mais importante da premissa de organização orgânica é o propósito. E são empresas, né, que existem para servir por uma causa nobre, para beneficiar todas as pessoas que interagem com ela de maneira equilibrada, e nunca não há privilégios. Vocês podem ver que se existe um propósito, vocês veem se o Bill Gates, Steve Jobs, que ganharam muito dinheiro, eles sempre colocam para as pessoas que tem um propósito, e ajudou todas as pessoas do mundo. Vocês podem ver, por exemplo, a Microsoft foi uma das pessoas que mais doou dinheiro na erradicação do sarampo no mundo inteiro. Uma das pessoas que mais introduziu ou financiou pesquisas para o câncer infantil. Então eles tinham um propósito. Não era só ganhar dinheiro para eles, mas ganhar dinheiro também para ajudar as pessoas no mundo todo. Estrutura. A empresa são conjuntos horizontais de times, de células ou pessoas, né, onde ninguém é mais importante do que ninguém, né, e todos interagem focados no propósito. Steve Jobs planejou a sede da Apple com todas as salas das pessoas no mesmo nível, em círculo, onde comem, dormem, descansam, brincam e se divertem num ambiente de trabalho. Foi aquilo que eu disse a vocês. Funcionamento de uma empresa, de uma organização orgânica. Funcionamento são empresas que funcionam como organismos vivos. São adaptáveis, imprevisíveis, e todo mundo, né? E todo nunca é igual à soma das partes. Né? O todo nunca é igual à soma das partes. Porque na verdade, o todo são organismos diferentes, são corpos diferentes. Então, o todo é um conjunto de corpos, né? É preciso nutrir o ambiente para que seja saudável, né? Então, por isso que eu disse a vocês que eles têm cada pessoa tem atendido a sua necessidade ali, ele tem que sentir o prazer do trabalho onde ele está. Pessoas, como é que são as pessoas na organização orgânica? Pessoas são seres humanos, são tratados como seres humanos, indivíduos únicos com emoções e experiências cruciais para os relacionamentos e consequente bom desempenho do organismo. Então as pessoas são tratadas como pessoas, são respeitadas como seres humanos. Motivação. São seres humanos, são naturalmente automotivados desde que estejam em um ambiente de autonomia, transparência, que estimula o autoaprimoramento e movidos por uma causa nobre, né? E como eu disse a vocês, Bill Gates fez lá diversas doações, né, nos vários ramos da ciência, buscando exatamente um trabalho social de ajuda às pessoas mais necessitadas, no mundo todo. Crescimento. Uma empresa orgânica, o crescimento é natural como consequência de reconhecimento dos clientes, ao encantamento ou superação de experiências geradas pela empresa. Vocês veem o encantamento,
né? Vocês veem, por exemplo, você trabalhar com determinados equipamentos da Apple. Todo mundo quer ter um celular da Apple, né? Um iPhone Apple. Por quê? A qualidade do iPhone Apple é um dos melhores do mundo. Você quer ter um computador da Apple, um Macintosh, porque eles têm a garantia de uma tecnologia de ponta ali, mas porque foram desenvolvidos por pessoas motivadas para aquilo. Eles tinham uma causa a ser atingida, a qualidade daquele produto que eles produzem. Liderança. Liderar significa ter paixão e ser exemplo. Então, as empresas dessa área de comunicações, eles têm que ter uma paixão. Steve Jobs era um apaixonado pelo que ele fazia. E ser exemplo, né? O líder é escolhido ou aprovado pela equipe por ser a maior referência e exemplo de doação a uma causa nobre da empresa. Todos os funcionários amavam Steve Jobs. Steve Jobs era amado por todos, passou muitos anos dirigindo a sua empresa. Quando esteve fora, né, sentiram a diferença e pediram que ele voltasse, e voltou a assumir de novo, né, o cargo de liderança da Apple depois. A adoção das premissas orgânicas é uma quebra de paradigma e deve ser feita aos poucos, junto com as pessoas, na velocidade orgânica. Porém, é fundamental que todas as premissas orgânicas sejam trabalhadas ao mesmo tempo para que se tenha sucesso, né? Inicia-se a internalização desses princípios em seu modo de pensar, em suas atitudes, pouco a pouco. Para você iniciar uma organização orgânica, você tem que inicializar as pessoas desses princípios. Primeiro, incutir nelas esses princípios de independência, de busca de um propósito e, acima de tudo, de atingir os seus objetivos, né? Ao começar a agir como um líder orgânico, automaticamente sua empresa passará a funcionar de maneira orgânica. Não se implanta um sistema orgânico, as premissas são plantadas. Primeiro, você tem que plantar as premissas para depois você mudar a sua organização, né? Elas são plantadas, as premissas, e cultivadas através de atitudes de seus líderes, os quais deverão trabalhar toda a sua equipe na direção da premissa orgânica, gerando iniciativas onde toda a equipe esteja envolvida. Assim os resultados aparecerão, ou seja, os frutos serão gerados. Líder orgânico com propósito será o motor que moverá, né, as organizações orgânicas, né? É o motor, né, e que move toda a engrenagem do sistema. O líder orgânico com propósito. Será decisivo que o líder orgânico cultive o propósito para conseguir sucesso em plantar as premissas orgânicas em sua organização. O líder orgânico irá se relacionar de forma construtiva com todos à sua volta, Irá gerar ambiente encorajador e desenvolverá equipes responsáveis, autônomas e com propósito, né? As organizações, como os seres vivos, querem evoluir e sobreviver. Para tanto, precisam buscar autoconhecimento, repensar suas crenças, reciclar seus paradigmas, ampliar seus caminhos, mudar as suas premissas para conseguir enfrentar a natureza selvagem do mercado. Caso contrário, entrarão em extinção. As organizações as organizações funcionais ou mecânicas, como disse antes, já estão em extinção no mundo atual. Prova disso, já vimos grandes organizações extinguirem. Exemplo, multinacionais como a Ford Motors, acabou de sair do Brasil, a IBM, né, a Westinghouse, grandes bancos nacionais e internacionais, grandes corporações do passado, né? As bases éticas, né, foram bastante importantes para que isso ocorresse, né? As bases éticas da liderança estão nas organizações orgânicas, pela forma construtiva do líder orgânico e de se relacionar com todas à sua volta, usando a ética, né, usando da ética e do respeito mútuo. Daí é que surge a politização e a definição de líderes.
com propósitos, demonstrando a solidariedade pelos seus atos e delegação de competências. Todas as pessoas que trabalham na organização orgânica, ele tem lá a sua competência. Foi dado a ele um trabalho e ele vai ter que desenvolver daquela forma que ele achar melhor, tá certo? Ao contrário, nas organizações institucionais ou mecânicas, o normal é a centralização do poder, não há delegação de competências, não há solidariedade. É estimulado, né, a competitividade de um com os outros. Nas organizações mecânicas, a competição entre as pessoas era muito grande, né? Então a competitividade de um com os outros gerava atritos, geravam problemas, né, que às vezes até chegavam a ser insolúveis, né? Onde cada um busca superar o outro para ocupar o seu posto, onde a ética de seus atos fica muitas vezes comprometida. Então, meus amigos, são esses conceitos importantes, né, entre uma estrutura mecânica ou funcional e uma estrutura orgânica. Isso também é importante que qualquer líder que venha desenvolver o seu trabalho numa organização, seja ela estatal, seja ela pública, seja ela, acima de tudo, privada, né, essas corporações você precisa ter ideia do que seja uma corporação mecânica, o que seja uma corporação orgânica. Isso, eu posso dizer para vocês, principalmente as organizações orgânicas, era uma ficção no passado. E hoje é uma realidade. Se não houvesse essa transformação de uma organização mecânica para uma organização orgânica, muitas dessas empresas de grande porte, as multinacionais, já não existiriam mais. Como vocês podem ver, para sobreviverem, eles tiveram que fazer essa mudança, e é o que nós temos hoje, né? E tudo isso é uma revolução na estrutura e mesmo na liderança em qualquer nível. Era isso, meus amigos. Encerro aqui o meu trabalho para vocês nesta aula 3 do módulo 1. E vocês têm toda uma literatura, né, básica colocada ao fim do nosso trabalho e para os nossos monitores que farão para vocês essas informações. E tudo que vocês quiserem saber sobre essa situação, estou à disposição de vocês ao longo do trabalho de vocês, né, daqui para frente. Muito bem, muito obrigado. E eu fico feliz em estar com vocês durante esse período. Muito obrigado.